alegria. Piadas de bolso, humor que contagia. Rindo com você, da noite até o dia. Só dá risada, só dá risada. Um viajante estava perdido no meio da Caatinga, debaixo de um sol de pelo menos 45 graus do sertão nordestino. Ele então avistou uma casinha, e morrendo de sede como ele estava, logo pensou que aquela casinha seria a sua salvação. Ao chegar na casinha, bateu palmas e falou. Ô de casa! Logo apareceu um garotinho típico da região, barrigudinho, remelento e limpando calmamente o nariz com o dedo. Ele então diz ao homem. Em que posso lhe ajudar, senhor? Menino? Sua mãe está em casa? Tá não, senhor. Quem está com você? Você está sozinho? Tô sim, senhor. Mas o que o senhor quer? Eu estou com muita sede. Daria para você me arrumar um pouco de água? Dá sim, senhor. Mas tem suco de abacaxi, o senhor não quer, não? Bom, se tem suco de abacaxi, eu quero sim, garoto. O menino entra na casa e volta com uma cuia cheia de suco de abacaxi, e o homem bebe tudo. Muito obrigado. Está muito bom esse suco. Tem mais lá dentro. O senhor quer mais? Quero sim. Tá tão bom que vou tomar mais um pouquinho. Mais uma vez, o garoto vai para dentro da sua casa e traz uma cuia cheia de suco de abacaxi para o homem, que bebe tudinho. O menino pergunta novamente. Tem mais. O senhor quer? O homem então responde. Querer eu quero, mas sua mãe não vai reclamar quando chegar? Ela não vai não, senhor. Tinha um rato morto dentro do jarro de suco e ela tinha mandado eu jogar fora. O homem fica furioso e grita. Seu moleque! Vou quebrar esta cuia na sua cabeça! O garoto grita. Pelo amor de Deus, moço, não quebra não. Essa é a cuia da mãe mijar. Numa sala de aulas, a professora de história dá um dever de casa para a classe. Pessoal, amanhã todos vocês devem trazer uma frase famosa com o nome do autor, data e local em que ela foi dita. Joãozinho pensou logo nas duas frases que iria falar. Ele era o último aluno da turma e seria o último a falar, pois sentava-se na última carteira da sala. Ele pensou nas frases Não me deixem só, dita por F.C. Melo, Palácio do Planalto, 1992, e Independência ou Morte, dita por Dom Pedro I, 1822, às margens do rio Ipiranga. No outro dia, durante a aula, o primeiro aluno da turma já disse uma frase do Joãozinho que era Não me deixem só. Joãozinho ficou puto e esperava ansioso para dizer a sua segunda frase, quando um japonesinho, que era o penúltimo aluno da turma e estava na sua frente, se levanta e diz Independência ou morte. Joãozinho se levanta da carteira e grita Japonês safado! A professora espantada fala Mas o que é isso, Joãozinho? Soldado Johnson, professora. Pearl Harbor, 1941. Uma velhinha estava sentada no banco do ônibus com um pacote ao seu lado. À medida que o tempo passava, o ônibus ficava cada vez mais cheio de pessoas, até que o último banco disponível era aquele do lado da velhinha. No próximo ponto sobe um outro passageiro, um rapaz bem apessoado que, vendo o único banco vazio, vai direto para lá e se prepara para sentar. Nisso, a velhinha fala. Cuidado com os ovos, meu filho, cuidado com os ovos. O rapaz nota o pacote sobre o banco e pede desculpas à velhinha dizendo Desculpe-me. Eu não tinha visto o seu pacote com ovos no banco. A velhinha então diz Não são ovos não, meu filho. É um saquinho de pregos. Um carro com uma velhinha parou no farol e então veio um mendigo pensando que ia arrumar um trocado em cima da velhinha. Senhora, me dá um dinheirinho para eu comprar um pão? A velhinha olhou para a cara do mendigo e disse Não, já são 7:30 da noite e depois você não janta. A mãe de um monstro havia posto o filho de castigo. Ela então diz
Júnior, pare de rodar em volta do pé. 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 Eu já mandei. Júnior, se você não parar de rodar em volta do pé, eu juro que prego o outro também. Ei, você aí. Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Um senhor já com idade muito avançada e princípio de Alzheimer falece no hospital. Ele vai pro céu. Quando ele chega lá, tinha que falar o seu nome, para que o anjo guardião pudesse consultar nos computadores como tinha sido a sua vida na Terra. Sua entrada pelos portões do céu dependia desta informação. Mas, infelizmente, o coitado do velhinho não conseguia se lembrar de nada. O anjo guardião, como era novo naquele cargo, ficou sem saber o que fazer e chamou seu superior, que era Jesus Cristo. O anjo então fala: Senhor, este homem não se lembra de nada. Deixa comigo, disse Jesus puxando o velho para uma conversa particular. Vamos por partes. O senhor nasceu aonde? Não sei. Não me lembro. O senhor não se lembra se tinha um emprego ou uma carreira? Sim, estou me lembrando. Eu acho que eu era marceneiro. Marceneiro? Legal. Estamos progredindo. E família? O senhor se lembra da sua mulher, dos filhos? Não. Da minha mulher eu não me recordo. Mas eu lembro que meu filho... Não me lembro exatamente por quê, mas meu filho não era meu filho. Ele era diferente. Jesus se emociona e grita com um sorriso no rosto. Papai! O velhinho então grita de volta. Pinóquio, é você? Veja como são as coisas. Estou com um problema de consciência terrível. Imagine que uma freguesa que mora perto daqui veio aqui no armazém fazer compras e me pagou com uma nota de 100. Depois que ela foi embora, percebi que ela havia me dado 2 notas de 100, uma colada na outra. Agora eu estou num verdadeiro dilema. Conto isso para meu sócio ou não? No dia 24 de dezembro de 2025, Pedro vai até vários hospitais perguntando: Tem vaga para uma mulher? Sinto muito, senhor, mas não temos não. Puxa, eu já fui a vários hospitais. Minha mulher vai dar à luz a qualquer momento. Meu senhor, a situação da sua mulher não tem nada a ver comigo. Já perdendo as esperanças, Pedro se vira e diz bem baixinho: Não tem nada a ver comigo também. O médico diz ao paciente: O senhor não precisa se preocupar. Eu já tive essa mesma doença e me curei. O paciente então diz ao médico: Mas, doutor, acontece que o seu médico era outro. Um político processou um sujeito porque ele o chamou de porco. O juiz deu como sentença o pagamento de uma multa e o cara perguntou para o juiz: Então quer dizer que eu não posso mais chamar um político de porco? Exatamente, meu senhor. Mas se eu quiser chamar um porco de político, tem problema? É óbvio que não. O sujeito se virou para o político e disse: Até logo, seu político. E foi embora. O instrutor de salto por paraquedas diz na porta do avião: Depois de saltarem, contem até 10 e puxem a cordinha do paraquedas para ele abrir, ok? Os alunos saltam, mas um dos alunos começa a cair vertiginosamente. Um dos colegas diz ao outro: Eita, lá vai o gaguinho! Um sorveteiro passa na rua falando bem baixinho: Olha o sorvete, tem de creme, chocolate, morango, tutti-frutti. Uma moradora vai até ele e pergunta: O senhor por acaso tem laringite? Não, senhora. Tenho de creme, chocolate, morango e tutti-frutti. Uma mulher saiu de casa sem roupas de baixo e estava passando pela frente de um boteco cheio de homens bebendo. Ela teve o azar de tropeçar numa pedra e caiu no chão como um monte de merda.
Com muita agilidade, ela se levantou no mesmo instante e já estava em pé com um sorriso meio sem graça, dizendo: Vocês viram minha rapidez? Um dos homens dentro do boteco gritou: Vimos sim, só que eu conhecia isto por outro nome. Dois sujeitos estavam fumando um baseado na beira do rio e conversando sobre assuntos altamente intelectuais. Pô, cara, mó barato. Só, meu, podes crer. O tempo foi passando naquele papo louco, até que veio um jacaré e come a perna de um dos sujeitos. Pô, cara, mó barato. O jacaré comeu minha perna. Olha aí. Pô, mó barato. Qual foi? Sei lá, meu. Jacaré é tudo igual. Uma freguesa entra numa lojinha de bairro e pergunta: Seu Salim, o senhor tem meia calça para vender? Meia calça? Broquê? Por acaso a senhora só tem meia bunda? Quando você pega um ônibus em outro país, vê logo uma placa com a frase Proibido falar com o motorista. Dependendo do país, a placa diz Vaticano. É pecado falar com o motorista. Israel. O que você ganha falando com o motorista? Itália. Se você falar com o motorista, com que mão ele vai dirigir? Alemanha. Não fale com o motorista, nem no ônibus, nem na casa dele e em nenhum lugar. Antiga União Soviética. Cuidado com o que fala ao motorista. Estados Unidos. Cale a sua boca. Brasil. Não deixe o motorista falar com você. Japão. Falar com o motorista. Só com hora marcada. Um sujeito pergunta ao outro: Você sabe o nome de um país que uma das sílabas dá pra gente comer? Sei sim. Seria Cuba? O outro diz: Eita, eu pensei no Japão. Um mosquito filhote chega para sua mãe e fala: Mãe, posso ir no teatro com a minha namorada? A mãe mosquito então diz: Pode ir sim, meu filho, mas cuidado com as palmas, tá? Um louco estava fazendo churrasco numa fazenda, observando patinhos que nadavam num rio, e quando os patos saíram e foram para a grama, ele disse para os seus amigos: Olhem só! Os patos, além de serem aquáticos, também são gramáticos. O paciente entra no ambulatório da empresa e diz: Doutor, o senhor pode me dar uma injeção antibritânica? O médico abre um sorriso e diz: O senhor quer dizer antitetânica, certo? Não, é antibritânica mesmo. É que eu me feri com a chave inglesa. Papai? O professor disse que eu era a sua cara. É mesmo, filhinho? E o que foi que você disse para ele? Nada. Ele é muito maior do que eu. Sabem o que o confeiteiro disse para o Paul McCartney? O sonho acabou. Jaqueline Onassis estava na Grécia quando recebeu um telefonema dos Estados Unidos da sua mãe. Oi, mamãe. Quantas saudade. Como vai a senhora? Eu vou bem, filhinha. Mas quero saber de você. Como é que estão as coisas por aí? Pois é, mãe. Agora estou na cama com artrite. Mas, filha, outro grego? Um bêbado entra no boteco e se aproxima de uma mesa onde estavam sentados dois rapazes idênticos. Será que estou vendo demais? De jeito nenhum, meu senhor. É que nós somos gêmeos. O bêbado então retruca: Mas os quatro! Instruções para voar de avião. 1. Onde estiver escrito push, não puxe, empurre. 2. Onde estiver escrito pull, não pule, puxe. 3. Onde estiver escrito exit, não hesite, pule. O colecionador acabou de inspecionar um Rolls-Royce de 2 anos com apenas 500 milhas rodadas. Dona Silvia, a senhora tem certeza que quer vender esse Rolls-Royce por $100? Sim, certeza absoluta. Escuta,
Eu não sou um modelo de honestidade, mas a senhora deve saber que essa belíssima máquina vale mais de US$ 100.000. Eu não quero ficar com fama de explorador de viúvas. Eu não tenho escolha, disse Dona Silvia, mostrando-lhe o testamento do marido. Leia aqui, ó. Parágrafo 8. Vender o meu Rolls Royce e dar todo o dinheiro da venda à minha secretária. Deus criou o mundo em 7 dias, e nessa criação ele incluiu o homem, e com isso no 7º dia ele descansou. Mas como o homem estava se sentindo muito só, ele criou a mulher. A partir daí, ninguém mais conseguiu descansar. Num trem, viajavam no mesmo compartimento um filipino e um judeu americano. Lá pelas tantas, o judeu avança e cobre o filipino de porrada. Isto é por Pearl Harbor. Mas foram os japoneses. Eu sou filipino. Para mim, tanto faz. Japonês, filipino, chinês. Para mim é tudo a mesma coisa. Passado algum tempo, o filipino ataca o judeu americano, devolvendo em dobro as porradas. Isso é pelo afundamento do Titanic. Mas o Titanic era um navio e foi afundado por um iceberg. Iceberg, Goldenberg, Rosenberg. Para mim, é tudo a mesma coisa. Um sujeito vai visitar um velho navio de guerra. Em um dos compartimentos, ele tropeça numa placa de bronze caída no chão, onde estava escrito: Aqui tombou o almirante Barroso. Ele então fala: Não é para se admirar. Eu também quase caí aqui. O pneu do carro de um sujeito fura diante de um hospício. O motorista então desce e tira as porcas da roda, mas elas escorregam para dentro de um bueiro. Um dos loucos assiste a cena do lado de dentro das grades do manicômio e aconselha o sujeito: Tira uma porca de cada uma das 3 rodas que sobraram para segurar a que ficou solta e passa numa loja para comprar mais parafusos. Muito boa ideia. Obrigado. Olha, eu nem sei por que você está aí dentro. O louco diz: Eu estou aqui porque sou doido e não porque sou burro. Sabe, amigo, o médico me disse para eu beber um pouco de suco de limão depois de um banho bem quente. E você bebeu o suco de limão? Que nada. Não consegui nem acabar de beber toda aquela água quente do banho ainda. Um casal vai ao jogo de futebol e chegam super atrasados porque a mulher demorou um século se arrumando. Quando entram no estádio, estava para começar o segundo tempo. O marido então pergunta a um dos torcedores: Como está o jogo? 0-0. Então a mulher fala: Tá vendo? Chegamos a tempo. Um sujeito vai ao Rio de Janeiro a passeio. Os amigos o advertem que lá os motoristas de ônibus e táxi costumam voar com seus veículos. Chegando na cidade maravilhosa, ele pega um táxi, entra e fala para o motorista: Rua da Carioca, por favor. Que altura? Olha, se você for a mais de 2 metros, eu pulo desse carro. Um louco chega no hospício, todo suado e cansado, falando: Olha, eu estou muito cansado. Vim correndo atrás de um ônibus e, sem nunca o alcançar, eu acabei chegando até aqui. Fico consolado porque eu acabei economizando uma grana. Um outro louco ouviu aquilo e fala: Mas você é burro mesmo. Se tivesse corrido atrás de um táxi, teria economizado muito mais. Um sujeito chega em casa de tarde e dá de cara com um pinguim em seu jardim. Sem nunca ter visto um antes, ele fica todo atrapalhado e, sem saber o que fazer, pede ajuda para um vizinho que diz: Olha, o melhor que você pode fazer é levá-lo ao jardim zoológico. No dia seguinte, o vizinho encontra com o sujeito passeando com o pinguim pela rua, com uma cordinha amarrada no pescoço. Onde você vai com este bicho? Você não o levou ao jardim zoológico ontem, como te falei? Levei sim e ele adorou. Hoje eu planejo levá-lo no shopping.
Uma dona de casa diz para outra. Até que enfim o quilo do arroz baixou um pouquinho. Nossa Senhora! E quantos gramas pesa agora? Uma mulher vai até o médico e diz: Doutor, eu não consigo dormir mais. Se eu me deito virada para cima, sou atacada com uma terrível dor de cabeça. Se me viro para um lado, me ataca os rins. Se me viro para o outro lado, me ataca uma terrível dor no braço. Já não sei o que fazer. O que o senhor me aconselha? Por que a senhora não experimenta dormir de bruços? Porque quem me ataca é o meu marido. Um sujeito vai até o médico que fala: Como o senhor tem se sentido com os banhos que lhe receitei? Muito bem, doutor. Só que sinto o corpo um pouco pegajoso e melado. Pegajoso e melado? Como assim? Eu acho que é por causa do açúcar. Açúcar? O senhor não me falou para tomar banhos de água doce? Um louco vai num chaveiro e fala: Seria possível o senhor abrir a porta do meu carro? Eu deixei as chaves lá dentro. Pois não, senhor. Pode esperar um pouquinho até eu acabar estas chaves aqui? Espero sim, mas seja breve, tá? Parece que vai chover e o meu carro não tem capota. Há 30 anos, um sujeito só frequentava aquele restaurante e, de repente, começa a ir ao concorrente que ficava do outro lado da rua. O dono do primeiro restaurante estranha aquilo e aborda o sujeito na rua. O que foi que houve? Nossa comida não te agrada mais? Não tem nada de errado com a comida. Eu estou apenas obedecendo às ordens do meu dentista. Dentista? Exatamente. Quando fui lá e mostrei os dentes que estavam doendo, ele me mandou passar a comer só do outro lado. Um sujeito vai pela primeira vez no cinema e, quando chega na bilheteria, ele compra uma entrada. Passa um tempinho e ele volta pedindo mais uma. Depois de uns 5 minutos, ele volta e compra outra. A pessoa da bilheteria então fala: Pô, por que você não compra todas as entradas de uma só vez? Não me culpe, senhor. É que tem um cara ali na porta que toda vez que pega minha entrada, ele a rasga. Na demolição de um hospício antigo, encontraram uma múmia com o rosto virado para uma das paredes. Chamaram então uma equipe de técnicos que retiraram a múmia do local. Os técnicos ficam estupefatos e orgulhosos com o feito e observaram que ela possuía um cinturão de ouro escrito o seguinte: Epitácio 1917, campeão mundial de esconde-esconde. 2 sujeitos, o Joaquim e o Manuel, compraram 2 burricos, do mesmo tamanho, enfim, cara de um, focinho do outro. Para distingui-los, Joaquim se vira para o Manuel e diz: Manuel, você corta um pedacinho do rabo do teu burrico? Assim os dois terão alguma diferença. Eles moravam numa vila distante e lá tinham algumas crianças que eram bem sapecas. Para aprontar uma com os dois, as crianças foram até o curral de noite e cortaram do mesmo tamanho o rabo do burrico do Joaquim. No dia seguinte, assim que viram o que havia acontecido, voltaram a cortar um pedaço do rabo do burrico do Manuel. De noite, as crianças foram novamente até o curral e igualaram as diferenças do rabo dos burricos. E assim foi, até não restar mais rabo algum dos burricos para ser cortado. Manuel se vira para o Joaquim e diz: Agora ferrou. Vamos fazer o seguinte, você fica com o burro branco e eu fico com o preto, tá? Um sujeito tinha ido ao zoológico da cidade pela primeira vez e ficou admirado com os bichos estranhos que havia lá. O bicho preguiça, por exemplo, ele achou que tinha as patas viradas para cima. Ele estava comendo amendoins pelo caminho
quando passa pela jaula do elefante. Curioso, o sujeito se aproxima e comenta: onde será que fica a cabeça deste animal? O elefante se aproxima e toma o saco de amendoins do sujeito com a tromba e o enfia na boca. O sujeito fica puto e vai até o escritório do zoológico exigindo que aquele animal fosse imediatamente tirado de exibição. Ele diz: é uma afronta, um baita de um mau exemplo para nossas crianças. Mau exemplo? Perguntou curioso o gerente. O sujeito então fala: se é. Além de ladrão, aquele animal é pervertido. Me roubou o saco de amendoins com o rabo e nem te falo onde ele enfiou. Dois noias estavam mergulhando com um escafandro, quando o que ficou no barco monitorando o mergulho chamou o outro pelo comunicador e disse: Meu, sobe rápido que o barco tá afundando! Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Um pai sem noção, depois de 2 anos de insistência do filho, resolve lhe dar o tão esperado e desejado videogame. Chegando em casa, era tudo festa, mas o pai resolve alertar o filho. Meu filho, tome muito cuidado com este videogame, pois o papai teve que vender muitas coisas para comprá-lo. Inclusive a televisão. Novas notícias sobre a guerra. O exército, agora sabendo onde é a guerra, acaba de enviar 10.000 soldados, sendo 5.000 a favor dos aliados e outros 5.000 contra. Enviou também 2.000 tanques. As lavadeiras serão enviadas depois. Isto sem contar com os 5 aviões carregados com areia, para fazerem as trincheiras. Em visita do presidente de um determinado país, a Inglaterra, foi preparada uma baita recepção. Guarda real, carruagens, enfim, o escambau a 4. A rainha da Inglaterra foi recebê-lo no aeroporto e, após a recepção de chegada, iria levá-lo de carruagem ao seu palácio. Os dois entram numa carruagem aberta e, assim que a carruagem começa a se mover, o cavalo solta um peido daqueles de quem comeu comida estragada, daqueles que lembram vinho fino, com cor, textura, buquê, etc. A rainha ficou desconcertada e sem jeito, mas mesmo assim disse: Senhor presidente, me desculpe, estou muito envergonhada com isso. O presidente então diz: Ora, senhora Madame Rainha, estas coisas acontecem. Que bom que o senhor compreende. Assim fico mais aliviada. O presidente diplomaticamente fala: Imagine a senhora que eu até pensei que tivesse sido o cavalo. Um sujeito foi contratado para pintar uma rodovia. E já no primeiro dia, ele conseguiu pintar a faixa do meio na velocidade de 1 quilômetro a cada 30 minutos. Todos ficaram surpresos e felizes com a velocidade do cara. No dia seguinte, eles mediram a velocidade e o sujeito fez 1 quilômetro a cada 50 minutos. Acharam que o sujeito estava apenas cansado e pediram para que ele descansasse no dia seguinte. No dia em que ele retorna do descanso, ele fez 1 quilômetro a cada 1 hora e 30 minutos. O chefe da obra ficou espantado e foi perguntar qual era o problema. Por que cada dia que passa você fica mais lento? Bom, no começo da pintura até que estava fácil. Mas quando a lata de tinta começou a ficar longe, o negócio complicou. Um sujeito sentia dor em todos os lugares do corpo em que apertava com o dedo. Preocupado, ele procurou um médico. Após 1 hora de consulta, o médico descobriu o problema dele. O sujeito estava com o dedo quebrado.
Dois loucos estavam andando pelo centro de São Paulo quando um passarinho dá uma cagada na cabeça de um deles. Imediatamente o louco se abaixa e fala: Eita, vê se isto na minha cabeça é merda. É merda, sim. Ok, mas está do lado de fora. Um caipira e sua mulher foram no médico. Após análise dos resultados dos exames, o médico receitou supositório para a mulher. Saíram do consultório, adquiriram o medicamento e, quando o abriram, estranharam a aparência do comprimido. Não sabendo como tomá-lo, decidiram voltar ao médico. Doutor, como é que se toma esse remédio? Ele deve ser introduzido no organismo através do ânus. Por onde? Pelo ânus. Por onde mesmo? Enfia no redondo. Calma, doutor. Não precisa ficar nervoso. Duas pulguinhas eram amigas de infância e se encontram depois de muito tempo. Uma delas estava com a aparência muito boa, perfumada, sinal de que levava uma boa vida. A outra estava muito ruim, estava toda suja e com sinais de levar uma vida muito dura. Depois dos abraços e muita conversa do passado, a primeira pulguinha perguntou: Como tem vivido, amiga? Por que você está neste estado miserável? É que eu vivo no bigode de um motoqueiro. E lá a vida é muito difícil. Imagine só que o cara fuma, cheira pó, não gosta de tomar banho, e eu vivo levando a fumaça dos carros na cara, pois nem capacete ele coloca. Mas por que você não se muda então? Faz como eu, que vive nas partes íntimas de uma mulher muito asseada. Ela toma banho todos os dias, coloca talquinho, perfume. E além disso, o lugar é quentinho e confortável. Eu não posso me queixar da vida que levo. A segunda pulguinha concordou em se mudar e logo depois se despediram. Passado algum tempo, voltaram a se encontrar e a situação da segunda pulguinha era exatamente a mesma do encontro anterior. A primeira pulguinha numa boa e a outra toda sofrida e péssima. A primeira pulguinha então diz: Você não ficou de se mudar do bigode do motoqueiro? Sim, eu me mudei de fato. Segui seu conselho e estava morando nas partes íntimas de uma garota. Ela era limpinha, higiênica, perfumada, enfim, bem como você me disse. E eu estava numa boa. Só que um certo dia, eu não sei o que aconteceu, e eu fui dormir. Quando eu acordei, você acredita que eu estava de volta no bigode do motoqueiro? Um cego entrou num supermercado e bateu de cara nos bacalhaus que estavam pendurados. Ele pensou que havia batido em uma pessoa, pediu desculpas, deu meia volta e saiu caminhando dali. Ele então deu alguns passos, parou e voltou em sentido dos bacalhaus e falou: Puxa, como a senhora é alta, não? Um sujeito chegou no pronto-socorro com a bunda cheia de cacos de vidro. O médico deitou ele numa maca de bunda para cima e começou a tirar os cacos, um por um. Enquanto tirava, perguntou ao sujeito como é que tinha acontecido aquilo. O senhor nem imagina. Eu estava fazendo sexo com minha esposa e, de repente, o lustre do quarto despencou bem na minha bunda. Mas que azar, não? O lustre cair logo nesta hora? Azar nada. Foi uma tremenda sorte. Se ele cai um minuto antes, ele caía bem na minha nuca. Um cara estava viajando de trem e, por não encontrar um banheiro desocupado, recorre já desesperado ao amigo. O que eu faço? Eu estou apertado e os banheiros estão todos ocupados. Já não aguento mais de tanta vontade de dar uma cagada. O amigo então diz: A janela do trem é a sua salvação. Abre uma e faz lá mesmo. Então ele correu até um vagão desocupado, meteu a bunda na janela e foi ali mesmo. Duas velhinhas que estavam vendo o trem passar viram aquilo e uma disse à outra: Nossa, olha o tamanho do charuto daquele cara! A outra, mais indignada ainda, responde: O tamanho do charuto não é nada. O estranho é a cara que ele está fazendo. Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário.
Nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Um velhinho tinha um olho de vidro e antes dele dormir, costumava colocá-lo num copo com água ao lado da sua cama. Ele acorda com muita sede numa noite e, sem perceber, bebeu a água engolindo o olho de vidro. No outro dia pela manhã, ele vai até um médico proctologista, que ao examinar o ânus do velhinho, encontrou o olho de vidro já quase na saída. Ele fica muito surpreso e diz: "Olha, em 40 anos de carreira já olhei para muitos anos, mas é a primeira vez que um deles olha para mim." Um sujeito estava bebendo no cantinho do bar, direto no gargalo de uma garrafa. Após umas 3 horas observando esta cena, um cara no balcão tem a oportunidade de matar a curiosidade sobre o que o sujeito do canto estava bebendo com tanto gosto. O sujeito sai para ir no banheiro, ele nem pisca e corre até a mesa, virando a garrafa de uma vez, tomando um grande gole daquilo. Ele acha a bebida horrível e se vira para o balconista perguntando: "Que porcaria é esta que este cara está tomando?" O balconista então fala: "Ele não está tomando nada, não. Este sujeito é tuberculoso e usa esta garrafa para escarrar dentro." Um garoto de 10 anos de idade se vira para sua irmã e diz: "Sabia que você é mais gostosa que a mamãe?" A menina então fala: "Sabia sim. O papai já tinha me falado." Um homem entra no açougue e fala: "1 quilo de carne moída, por favor." O açougueiro moe a carne e diz: "São $8. O homem então dá ao açougueiro uma nota de $100 que diz: "Me desculpe, mas eu não tenho troco, pois abri o açougue agora há pouco." "Não faz mal. Eu tenho que ir na farmácia e já passo aqui para lhe pagar." Ele chega na farmácia e fala: "O senhor tem Viagra?" "Tenho sim. O senhor vai querer uma caixa?" "Sim, eu vou querer." "Aqui estão seus comprimidos, meu senhor, e olhe, são muito bons." "Perfeito. Quanto é a caixinha?" "São $9. O homem então paga com a mesma nota de $100 e o farmacêutico diz: "Desculpe, mas eu não tenho troco, não." "Não faz mal. Eu tenho que ir no açougue e já passo aqui para te pagar." Passado algum tempo, o açougueiro vai na farmácia atrás do homem. "Desculpe, mas não esteve aqui um homem dizendo que veio do açougue ou que ia passar no açougue?" "Esteve sim. Ele me disse que ia no açougue e já passava aqui de volta para me pagar." "Eita! E o que é que ele comprou aqui?" "Ele comprou uns comprimidos de Viagra." "Este tal de Viagra é bom mesmo?" "São ótimos. Ele ainda nem os tomou e já fodeu nós dois." Um fazendeiro acordou cedo e foi logo ao curral ordenhar sua vaquinha. Sentou-se em um banquinho e começou a ordenha. A vaca não estava de muito bom humor e deu-lhe uma rabada na cara. O fazendeiro, indignado, pegou um laço e amarrou o rabo da vaca e voltou a ordenhar. Segundos após, a vaca deu-lhe uma patada. Aí, o fazendeiro ficou puto da vida. Resolveu amarrar todas as patas da vaca, imobilizando o animal. Imaginem a cena. Uma vaca sendo ordenhada totalmente amarrada. Bom, até aí, tudo bem. O problema realmente surgiu quando o fazendeiro resolveu parar para dar uma mijada. Ele abriu o zíper da calça e isto poderia parecer até que natural. O problema é que quando ele estava com o bilau na mão, foi flagrado por sua esposa que, ao ver a vaca toda amarrada, até hoje não acredita que ele ia apenas mijar. Um caipira chegou de ônibus em São Paulo e saiu da rodoviária para pegar um táxi. Ele então entra no táxi e pede que o motorista o levasse a um determinado endereço. O motorista então pergunta: "Para chegar neste endereço, o senhor quer que eu pegue o minhocão?" O caipira então fala: "Bom, se o senhor conseguir dirigir com uma mão só..." Tipos de peido: ingênuo,
peida sem saber. Tímido, tem medo de peidar. Assassino, enforca o peido. Descarado, peida e coloca a culpa nos outros. Oportunista, aproveita o peido dos outros para soltar o seu. Infeliz, peida e se borra todo. Cara de pau, peida e diz: que cheiro é esse? Sádico, peida na classe para ver os outros sofrerem. Metódico, peida bem longo para dividi-los em vários peidinhos. Distraído, peida, sente o cheiro e ainda reclama. Atrevido, peida na frente dos outros. Aristocrata, peida bem devagarinho para não fazer barulho. Romântico, peida e respira bem forte. Líder, peida mais forte que todos os outros. Dinâmico, peida a todo instante. Viciado, peida na mão para cheirar. Porco, peida e respira até o último cheirinho. Atleta, peida e sai correndo. Dedicado, peida baixinho e fininho. Orgulhoso, peida e balança a bunda. Político, peida e promete cagar no futuro. Cômico, peida e dá risada. Desastrado, peida e caga ao mesmo tempo. Sensível, peida e tem a sensação de estar cagando. Herói, peida quando está com caganeira. Azarado, quer peidar baixinho e sai alto. Galanteador, se responsabiliza pelos peidos das moças. Injustiçado, os outros peidam e dizem que foi ele. Inventor, come comida diferente para sentir novos cheiros. Didático, peida na sala para quebrar o silêncio. Egoísta, peida embaixo do cobertor para sentir o cheiro sozinho. Infantil, peida na água para fazer bolinhas. O cara se encontrava toda vez com a mesma mulher e sempre falava: como é, querida, vai ser hoje? E a mulher dizia: cara, sai fora. E era todo o dia a mesma coisa. O cara já estava desolado de tanto insistir e já não se continha de pensar como seria se ele visse aquela mulher sem roupas. Ele continuava insistindo e nada acontecia. Até que um belo dia, a mulher vira para ele e diz: vai de noite na minha casa, tá? O cara explodiu de alegria e mal podia se conter. Foi direto pro bar para comemorar e começou a tomar umas e comer vatapá. Seu jantar foi um mocotó com sorvete, acompanhado de uma cerveja bem gelada. E de saída, ele pede um prato bem apimentado. Depois, ele foi para a casa da mulher e, chegando lá, foi direto para o que interessava. Mas, na hora do vamos ver, ele diz: você me dá licença? Preciso ir ao banheiro. E o cara ficou horas lá dentro. Quando ele voltou e recomeçou, disse: preciso ir de novo no banheiro. E assim foi a noite toda. No outro dia, ele se deparou com a mesma mulher caminhando na rua. Cumprimentou-a e saiu de perto. Uma amiga que acompanhava a mulher perguntou: me conta, amiga, como foi o seu encontro? Não aconteceu nada, amiga. O cara me cantou por mais de 6 meses só pra ir cagar lá em casa. Um rei ia dar a mão de sua filha para quem trouxesse o maior dote do reinado. Um príncipe levou uma carruagem cheia de bananas e o rei ficou muito puto.
Ele mandou que o príncipe enfiasse todas as bananas no rabo. A cada banana, o príncipe gargalhava, e o rei perguntou por que ele ria tanto. O príncipe respondeu: "É que tem um príncipe lá fora que trouxe uma carruagem cheia de abacaxis." Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Um sujeito passa ao lado do muro do manicômio e ouve uma voz do outro lado gritando: tô podre, tô podre, tô todo podre. O sujeito ficou muito curioso e sobe no muro para olhar. Era um dos loucos que enfiava o dedo no redondo e depois cheirava. Um sujeito estava morrendo de fome e entrou num restaurante para comer algo. Ao entrar, ele chama o garçom que lhe entrega o menu e fala: "O senhor quer alguma coisa de entrada?" "Sim, eu gostaria. Por favor, me traga uma sopa de galinha." Passam-se alguns minutos e lá vem o garçom com a sopa, mas com um detalhe. Para carregar o prato com a sopa, o garçom enfiava o dedão dentro do prato. O sujeito viu aquilo e achou estranho, mas resolveu não comentar, pois afinal era a primeira vez que ele entrava naquele restaurante e não estava com muito saco de reclamar. Depois de algum tempo, o camarada terminou a sopa e pediu para o garçom uma feijoada de almoço. Passado algum tempo, lá vem o garçom com a feijoada. E adivinha? Ele traz a feijoada com o dedão dentro do prato da comida. O sujeito, ao ver aquilo, ficou puto. Mas como estava com muita fome, resolveu não reclamar e comer a feijoada assim mesmo. Ele de fato não queria comprar uma briga com o garçom. Terminada a feijoada, o garçom pergunta se ele quer alguma sobremesa e ele responde que não, mas pede um cafezinho. E lá vem o garçom com o cafezinho e mais uma vez com o dedão dentro da xícara. O cara não se aguenta e fala: "Poxa, cara, sempre que eu te peço algo, você tem que enfiar o dedão dentro da comida?" "Eu explico, meu senhor. É que esse dedo aqui, que enfiei na sua comida, está com a unha encravada. E o meu médico me disse para eu sempre o manter num lugar quentinho." Se você quer um lugar quentinho, por que é que não enfia este dedo no fiofó? Pois é, o dedo estava lá, mas tive que tirar porque eu tive que atender o senhor. Um sujeito estrangeiro em visita ao Brasil ouviu falar de um tal de 69 que os casais faziam. Ele ficou curioso, pois disseram que era muito bom. Como ele estava só e não tinha namorada, arranjou uma garota de programa e a levou para o motel. Quando eles chegam lá, ele fala: "Eu gostaria de fazer o tal de 69. Topa?" A garota topou. E lá estavam os dois fazendo o tal de 69. Quando, sem querer, a garota solta um peido fedido bem na cara do sujeito. O sujeito achou estranho e não gostou muito, mas também não reclamou. De repente, ela solta outro peido na cara do sujeito. Como tudo era novidade, ele não parou. Passam-se uns instantes e lá vem outro peido bem na cara do sujeito. Ele fica puto e grita: "Vamos parar por aqui! Eu não vou aguentar os outros 66. Numa sala de aulas é explicado o que é rima, e a professora pediu exemplos. "Joãozinho, dê um exemplo de rima para a classe." "Giló rima com fiofó." "Mas o que é isso, Joãozinho?" Vai ficar de castigo até o fim da aula. Quando a aula termina, a professora fala: "Joãozinho, pode nos dar agora um novo exemplo de rima?" "Giló rima com carro, só não rima com fiofó, porque a professora não quer." Num grave acidente aéreo entre um avião e um helicóptero, o único sobrevivente foi o piloto do helicóptero. A empresa que fazia a apuração do acidente queria saber como havia ocorrido a tragédia e pergunta ao piloto, que explica: "Olha, eu estava no helicóptero com um casal. Era um passeio panorâmico pela cidade.
Como eu já conhecia bem o trajeto, eu resolvi dar uma olhada pelo espelhinho no casal que estava sentado no banco de trás do helicóptero. Para minha surpresa, eu vi que a moça estava com a mão no instrumento do rapaz, fazendo uns movimentos estranhos. De repente, ela abriu o zíper dele e tirou o instrumento para fora. Ela continuava passando a mão nele quando o rapaz do nada gritou: "Olha o jato!" Daí eu abaixei o helicóptero e não me lembro de mais nada. Um vampiro se preparava para dar o bote num cara debruçado numa lata de lixo quando ele percebe que se tratava de um amigo seu, também vampiro. O amigo assustado diz: "Eita, o que é isso? Quer me atacar?" "Desculpe, meu amigo. Eu tô roxo de fome e nem tinha reparado que era você." "Pois é, a coisa tá feia. Mas me fala o que você está fazendo aí debruçado nessa lata de lixo." "Olha, amigo, a coisa tá tão feia, mas tão feia, que eu tô aqui procurando para ver se acho um absorvente usado para fazer um chazinho." Dois amigos conversam no boteco. "Você sabe como se faz sexo a cowboy?" "Não, como é que é?" "Bom, eu coloco a minha mulher de 4, dou uma fungada no cangote dela e falo bem baixinho no ouvido dela: 'Esse seu perfume é igual ao da minha secretária.'" "Eita, mas e daí?" "Bom, daí eu me seguro firme para tentar ficar 10 segundos em cima dela." Um coelhinho, todo branquinho e bonitinho, estava na floresta cagando, quando chega um urso enorme e fala: "Seu coelhinho, você está cagando aí e seu pelo vai ficar todo sujo. Você não se importa com isso?" "Não, seu urso, eu não me importo." Então o urso dá uma cagada, pega o coelhinho e limpa a bunda com ele. Dois cachorros Dobermans estavam na sala de espera do veterinário quando um pergunta para o outro: "Você está doente?" "Não. Estou aqui porque eu engravidei todas as cadelas da minha rua. E agora meu dono me trouxe aqui para me castrar." "Nossa, que horror. E você? Por que está aqui?" "Bom, eu estava passando perto da máquina de lavar roupas e a minha dona estava tirando as roupas molhadas da máquina. E daí? Eu não aguentei a tentação e pulei nas costas dela. Então você está aqui para ser castrado também?" "Não, minha dona me trouxe aqui para cortar as unhas." Um vendedor chegou na cidadezinha do interior e perguntou para o dono do boteco onde tinha mulheres para ele se divertir. O dono do boteco então diz: "Olha, senhor, aqui na cidade não tem esse negócio de garota de programa, mas temos um cara que de vez em quando quebra o galho pra gente. Tudo bem, eu topo, mas fica só entre nós 3, tá?" "Entre nós 3 não. Tem que ficar entre nós 7. "Entre nós 7? Por que 7? "Porque precisa mais 4 para segurar o cara." A professora chegou na sala de aulas e perguntou para a turma: "Classe, qual a coisa mais pesada do mundo?" O Zezinho responde: "É um navio." Mariazinha responde: "É um trem?" E Joãozinho responde: "Sem dúvidas é o Bilau do meu pai." A professora pergunta: "Como assim, Joãozinho?" Joãozinho então fala: "É que toda noite minha mãe resmunga. Nem Cristo levanta essa coisa." A diretora entra na sala de aula junto da professora nova da turma e já vai avisando: "Esta aqui é a professora nova de vocês. Muito respeito com ela, entenderam? O nome dela é Dona Vagilna. Guardaram bem o nome?" A turma então responde: "Sim, senhora." "Você aí no fundo que está soltando aviãozinho pela classe." Era o Joãozinho. "Eu?" pergunta o garoto. "É, você mesmo. Me diga qual o nome da nova professora." Joãozinho se esforça para lembrar, mas não fala nada. "Cuidado com o que você vai falar. Tem a letra L no meio, tá?" "Já sei. É Dona Bucleta." Um larápio estava no centro da cidade com um jumento gritando o seguinte:
Eu pago 5.000 dólares para quem fizer este jumento rir. Muitas pessoas paravam e tentavam, mas não conseguiam. Até que apareceu um sujeito baixinho, meio magro e com cara de bobo. Ele chegou perto do larápio e disse: Se você me emprestar este jumento para eu ir até na esquina com ele, eu prometo que ele voltará rindo mais que saco de risada. O larápio não fez objeção nenhuma e ainda riu do baixinho. O baixinho então pegou o jumento e foi até a esquina. Quando ele voltou, o animal estava rindo tanto que não parava nem em pé. O larápio não acreditava no que estava vendo, mas sem rodeios pagou o baixinho. Algumas semanas depois, estava outra vez o larápio no mesmo lugar gritando: Eu pago 10.000 dólares para quem fizer este jumento chorar. O jumento desde aquele dia ainda estava rindo. Então surge novamente o baixinho e faz a mesma proposta para o larápio. Se o senhor me emprestar este jumento para eu ir até a esquina com ele, eu prometo que ele voltará chorando mais que bebê recém-nascido. O larápio disse a ele que dessa vez ele não ia conseguir e que se conseguisse, pagaria o dobro, ou seja, 20.000 dólares. O baixinho então pegou o jumento e foi até a esquina. Quando ele voltou, o animal estava chorando de dar dó. O larápio ficou de boca aberta com o acontecido, pegou no braço do baixinho e disse: Eu vou te pagar, mas você vai ter que me dizer como é que fez ele rir na primeira vez e agora o fez chorar. O baixinho respondeu: Foi fácil. Na primeira vez que eu levei ele na esquina, eu disse a ele que eu tinha um bilau maior que o dele, e ele começou a rir. E na segunda vez? Bom, na segunda vez eu fui lá e mostrei o bilau para ele. Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Mamãe, posso brincar com o vovô? Fica quieto, moleque, e brinca com os seus brinquedos. Mas, mamãe, eu quero brincar com o vovô. Já te disse pra ficar quieto e brincar com os seus brinquedos. Poxa, mamãe, deixa eu brincar com o vovô. Tá bom, filhinho. Pode ir brincar com o vovô. Mas depois arruma os ossos, tá? No jantar, o filhinho diz: Mamãe, eu não gosto da vovó. Fica quieto, menino, e come. Mas eu não gosto da vovó. Cala esta boca e come. Eu não gosto da vovó e pronto, tá? Tá bom, tá bom. Come só as batatas, então. Um marido chega em casa e encontra a sua mulher na cama com outro sujeito e diz: Mas o que é que vocês estão fazendo? A mulher vira-se para o sujeito e diz: Viu só? Eu não te falei que ele era burro. Num determinado país, regido pelo regime socialista, havia um grande incentivo à natalidade. O país precisava de mão de obra, então foi criada uma lei que obrigava os casais a terem um determinado número de filhos homens. O casal tinha até 5 anos depois de casados para ter um filho homem, e caso em 5 anos de casamento sem terem pelo menos um filho homem, o governo mandaria um agente até a casa deles. Num belo dia, aconteceu o seguinte diálogo entre um marido e sua mulher. Querida, hoje completamos o nosso 5º aniversário de casamento e infelizmente não tivemos um filho homem. Será que o governo vai enviar o tal agente, querido? Eu não sei, querida. E se ele vier, o que eu faço? Bem, querida, eu não posso fazer nada. E eu? Menos ainda. Bom, eu vou sair, pois já estou atrasado para o trabalho. Logo após a saída do marido, batem à porta. A mulher abre a porta e dá de cara com um homem à sua frente. Era um fotógrafo que se enganou de endereço. Ele diz: Bom dia, eu sou... Já sei. Seu marido está em casa? Não, ele já foi trabalhar. Presumo que ele esteja sabendo da minha vinda aqui. Sim, ele está sabendo. E também concorda. Ótimo. Então, vamos começar. Mas já? Assim tão rápido?
É que eu preciso ser breve, pois ainda tenho 5 casais para visitar. Puxa. E o senhor aguenta? Sim, eu aguento. Eu gosto muito do meu trabalho. Ele me dá muito prazer, sabe? Então, como vamos fazer? Minha sugestão é: uma no quarto, 2 no tapete da sala, 2 no sofá, uma no corredor, 2 na cozinha e a última no banheiro. Nossa, mas não é muito? Minha senhora, nem o melhor da nossa profissão consegue na primeira tentativa. O senhor já visitou alguma casa neste bairro? Não, mas tenho comigo algumas amostras dos meus últimos trabalhos. O fotógrafo então mostra as fotos de crianças e diz: Veja, não são lindas? Nossa, como são bonitos esses bebês. Foi o senhor mesmo quem fez? Foi sim. Veja esse aqui. Foi na porta de um supermercado. Nossa, mas não lhe parece um tanto público? Sim, mas a mãe era artista de cinema e queria publicidade. Eu não teria coragem de fazer isso. Este aqui, ó, foi em cima de um ônibus. Que horror, meu senhor. E olha, foi o serviço mais difícil que eu já fiz. Eu imagino. Olha este aqui. Foi feito num parque de diversões em pleno inverno. Credo, como o senhor conseguiu? Realmente não foi fácil. Como se não bastasse, nevava muito e tinha uma multidão em cima da gente. Ainda bem que eu sou discreta. E não quero que ninguém nos veja. Ótimo, eu também prefiro assim. Agora, se a senhora me der licença, eu vou armar o tripé. Tripé? Mas pra quê? Bem, é necessário. O meu aparelho, além de pesado, depois de pronto para funcionar, tem 1 metro de comprimento. A mulher desmaiou.